igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Números, capítulo número 15. E nós vamos ler inicialmente a partir do verso 27. Glória a Deus. Números capítulo 15, a partir do verso 27, diz assim a palavra do Senhor: E se alguma alma pecar por erro, para a expiação do pecado oferecerá uma cabra de 1 ano. E o sacerdote fará expiação pela alma que pecar, quando pecar por erro perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma lei vos será para que isso fizer por erro. Mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja dos naturais, quer seja dos estrangeiros, injure ao Senhor, então a alma será extirpada do meio do povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma e sua iniquidade será sobre ela. Agora, no verso 37. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão o cordão azul, e nas franjas vos estará para que vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não seguis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os mandamentos, e os façais santos, sejais santos ao vosso Deus. Amém? Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. O tema da mensagem que o Senhor colocou em meu coração para trazer para a igreja na noite de hoje é princípios e políticas de Deus que nunca foram revogados, mas que estão ativos até hoje. Princípios e políticas de Deus que nunca foram revogados, mas que estão de pé até o dia de hoje. O que chama a minha atenção é que as igrejas atuais, o evangelho que se diz atual, a teologia atual, ela sempre olha para o Antigo Testamento e vê Deus abrindo o mar, mandando maná. Eles agarram essa parte do Antigo Testamento e falam: se você vir para a igreja, se você dizimar, Deus vai abrir o mar, se você for fiel ao Senhor, se você entregar o seu dízimo, Deus vai mandar maná. Só que engraçado, quando chega Deus do Antigo Testamento, o mesmo Deus que abre o mar, o mesmo Deus que mandou maná, e esse Deus faz alguma exigência para eles, eles falam: não, isso é do Antigo Testamento. A Bíblia fala: eu, o Senhor, não mudo. Então onde que a teologia se perdeu? Onde Deus, ele em partes continua agindo, continua abrindo o mar, ele continua mandando maná como ele fazia antigamente. Agora na parte de exigência que ele fazia para o povo, ao qual ele abriu o mar e ao qual ele mandava maná, ele mudou. Não. E é por isso que o nosso tema hoje é princípios e políticas de Deus que nunca foram revogados e que estão ativos até o dia de hoje. E eu gostaria de ilustrar o texto que nós lemos para conversar com vocês a respeito do primeiro princípio. E que princípio é esse? O princípio do pecado por ignorância e do pecado por rebeldia. Nós lemos o texto e o texto fala que tanto para o povo de Israel como para os estrangeiros, Deus ele colocou uma lei, Deus ele colocou um princípio, Deus colocou um mandamento. E que lei, que princípio, que mandamento é esse? O primeiro que nós vimos é pecado por ignorância. O que é o pecado por ignorância? Pecado por ignorância é aqueles que nós cometemos no nosso dia a dia. Pecados que nós cometemos até sem nem pensar. Porque a Bíblia fala que os nossos pecados são por obras, pensamentos e palavras. Quem nunca foi invadido por um pensamento e você fala: puxa, isso aqui não veio de Deus, pecou. Quem nunca foi tomado por um sentimento, às vezes até involuntário, a gente acaba pecando. Tanto que a Bíblia fala que se nós dizemos que nós não temos pecado, nós estamos falando que Deus é mentiroso. Então essa classe de pecado
ao qual o Senhor denominou inicialmente é o pecado de ignorância. Algumas traduções bíblicas falam que são pecados involuntários. Algumas traduções vão mostrar esse tipo de pecado como um pecado involuntário, outros como um pecado por ignorância, mas são esses pecados que nos cercam e que são pecados que nós não pecamos deliberadamente. São pecados que nós acabamos cometendo no nosso dia a dia, mas não é uma rebeldia e nem uma revelia contra Deus. E aí a Bíblia fala qual é a forma como Deus lida com esse tipo de pecado. A forma como Deus lida com esse tipo de pecado, no Antigo Testamento, o Senhor ele falava que aquele que pecou desta forma poderia pegar um animal, algumas traduções mostram uma cabra, e essa cabra seria levada até o sacerdote, ela seria morta, e aquele pecado involuntário, aquele pecado por ignorância, seria um pecado perdoado. E como que nós conseguimos trazer esse pecado involuntário, esse pecado de ignorância para a nossa atualidade? Hoje nós não temos mais que matar animais. Hoje nós não temos mais que levar nenhum animal até o sacerdote. O Senhor Jesus, ele rasgou o véu do templo na sua morte sacrificial, e hoje cada um de nós somos o nosso próprio sacerdote. Então quando nós nos colocamos de joelho na presença de Deus, quando nós entramos pelas portas da igreja, nós nos lembramos desses pecados involuntários. Eu costumo usar na minha oração, aprendi, vendo alguém orar, não lembro quem, mas essa pessoa falou: Senhor, acho que foi o nosso pastor, que os nossos pecados são por obras, pensamentos e palavras. Então quando eu entro para fazer o meu sacerdócio diante de Deus, eu falo: Senhor, me perdoa pelos meus pecados que são por obras, são por pensamentos, são por palavras. Ou seja, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, aquilo que... obras, pensamentos e palavras são na maioria das vezes algo que nos toma e é algo involuntário. Então nessa involuntariedade a gente acaba pecando. Então quando que a gente se conserta com Deus dessa classe de pecado, é quando em nossas orações, em nossa renúncia, em nossa obediência no dia a dia, nós nos consertamos com Deus e pedimos perdão. Só que a palavra nos mostra sobre uma outra classe de pecado. E aqui nós vamos falar sobre o princípio do pecado por rebeldia. Em outras traduções bíblicas fala que é o princípio do pecado da soberba. Aqui, irmão José, já não é mais um pecado involuntário, um pensamento, um sentimento que acaba nos invadindo, que a gente quando vê já foi. Não. Aqui a conversa é outra, irmão. Aqui é mais profundo. Aqui é mais delicado. Aqui é uma classe de pecado que para Deus é tratado de forma diferente. E aqui está mais um tabu que a nossa atualidade coloca: que pecado é pecado, não tem nem maior e nem menor, é porque não leu a Bíblia. Porque nesse texto o Senhor está tratando sobre classes de pecados diferentes, respostas de Deus diferentes, agir de Deus diferentes e consequências diferentes. Quando nós olhamos o pecado involuntário, o pecado da ignorância, você dava um animalzinho e o pecado estava quitado. Mas quando você olha para o pecado da rebeldia, para o pecado da soberba, para o pecado voluntário, não tem animal que pague. Meu Deus! Nós acabamos de ler um texto onde o Senhor é muito claro sobre diferenças de pecado, sobre diferentes tratativas de Deus. Eu preciso que nessa parte inicial dessa pregação você me acompanhe nisso, porque nós não podemos dizer que nós não pecamos, porque a Bíblia fala: se nós falamos que não pecamos, tornamos mentiroso. Mas nós temos que nos atentar, fazer uma autoanálise para que tipo de pecado nós estamos cometendo, em qual classe de pecadores nós estamos posicionados, e entender da parte de Deus como que Ele se comporta e como que Ele responde para cada tipo de pecado que é cometido. Porque no texto que nós lemos, nós não vemos Ele falar: quem cometeu um pecado voluntário oferece uma cabra pequenininha, e quem cometeu um pecado voluntário oferece um boi. Não, Ele não faz essa acepção.
Ele não fala que cometeu um pecadinho involuntário, traz um bezerrinho. E que cometeu um pecado voluntário, rebeldia, transgressão, traz uma junta de boi. Ele não fala. E por que ele não fala? Porque desde o Antigo Testamento até hoje, Deus nunca tratou rebeldia com perdão. E o diabo que o diga. Eu espero que ao nós escutarmos isso, nós sejamos tomados por um temor que nos constrange. Porque nós não somos mais ignorantes. Classe de pecado por ignorância não nos cabe mais. A Bíblia fala que o Senhor ele pega o nosso tempo da ignorância e ele joga no mar do esquecimento e dele não se faz mais lembrança. Porém, depois que não somos mais ignorantes, depois que os nossos olhos são abertos, a gente não peca mais por ignorância, a gente peca por rebeldia. E eu não estou falando de pecados involuntários, que todos nós cometemos, infelizmente. Eu estou falando sobre pecados de rebeldia, pecados ao qual o texto que nós cometemos denomina, irmão Osmar, pecados de mão levantada. Olha só que profundo isso. Fala sobre pecados iniciais, que são pecados, onde a gente leu ali no verso 27, pecado por erro, e logo depois ele fala sobre pecado de mão levantada. Pecado de mão levantada significa pecado onde a pessoa voluntariamente pratica. Pecado de mão levantada é pecado onde a pessoa, de forma íntegra, em seu entendimento, não é ignorante, ela decide se rebelar e pecar contra Deus. Pecado de mão levantada é o pecado mais grave que existe. Que pecado é esse? É aquele pecado onde depois de você ter tido o seu entendimento aberto, o Espírito Santo que te convence, como diz a Bíblia, do pecado, da justiça e do juízo, já abriu seu entendimento, já construiu o seu coração, e mesmo assim você quer bater de frente e quer fazer. O Novo Testamento usa as mesmas palavras, só que de um jeito diferente de abordar. No Antigo Testamento, Deus fala que quem comete esse tipo de pecado de rebeldia, tem que ser morto. Não tem animal a ser sacrificado. O sacrifício é essa pessoa mesmo, rebelde. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala com outras palavras, mas ele quer dizer a mesma coisa. O apóstolo Paulo diz assim: é impossível que alguém que já tenha experimentado os dons do Espírito e torne a fazer novamente os pecados de onde eu vou tirar. É impossível que essa pessoa seja novamente alcançada pela graça, alcançada pelo Espírito, alcançada pelo arrependimento, porque essa pessoa novamente ela crucifica o Filho de Deus e o expõe ao pecado. Então sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Para o pecador rebelde, para o pecado de mão levantada, está falando pecado de morte, ou seja, pecado que não tem perdão. Eu preciso alertar você e me alertar que a Bíblia ela denomina de forma clara um pecado que não tem perdão. A Bíblia fala que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas nós começamos a ver que esse pecado ao qual a pessoa voluntariamente se rebela, onde a pessoa voluntariamente decide ir contra os princípios que Deus estabeleceu, é um tipo de pecado onde essa pessoa não alcança mais a graça e nem a misericórdia do Senhor. Meu Deus! Então a gente tem que entender Oh Senhor, aleluia! que o pecado jaz à porta. Não podemos estar imunes a ele. Algum outro, infelizmente pela carne, a gente comete. Precisamos entender qual tipo de pecado nós temos cometido. Só tem dois: involuntários, simples, aqueles que nós cometemos e o nosso coração não queria fazer. O nosso coração não se rebelou em altivez contra Deus. O nosso coração não falou: Deus, o Senhor mandou ir para a direita, mas eu vou para a esquerda, mesmo sabendo que o Senhor mandou ir para a direita. Esse não é o tipo de pecado que o cristão deve, infelizmente, ter envolvimento. Só podemos nos envolver com pecados involuntários, aqueles pensamentos que acabam subindo, aqueles sentimentos que acabam chegando, e nem esses nós devemos nos prostrar a eles, porque a Bíblia fala: seja santo, porque eu sou santo. Porém, esses são os únicos que são entre aspas, tolerados por Deus. Já outra classe de pecado é o pecado
pecado da mão levantada, que é o pecado de rebeldia, que é o pecado que Deus fala, aqui não é para mexer. Você pega ele. Algumas traduções falam que esse tipo de pecado, nessa casa, o pecado é pecado de soberba. Que a gente, às vezes, na nossa ignorância, a gente entende que soberba é somente aquela pessoa que ela quer sempre estar por cima. Aquela pessoa que quer sempre, não. Biblicamente, o soberbo é aquele que fala para Deus, sei o que você falou, mas não vou seguir. E quem comete tal coisa não tem redenção, não tem perdão. Porque às vezes o Evangelho de 2026, que não é o bíblico, mas é o que estão pintando por aí, acaba convencendo o rebelde de que existe uma porta de graça aberta para ele. E não existe. O Evangelho do coach, o Evangelho de desenvolvimento pessoal, onde eles não olham para a sua alma, mas eles olham para o seu dízimo, vai falar sempre para o rebelde que existe uma porta de redenção aberta para ele. É só chegar, não tem sacrifício, não tem animal, Jesus já morreu, está tudo pago, entra no trono da graça e está tudo resolvido. E não é assim que a banda toca. Meu Deus, aleluia. Espiritualmente, a Bíblia nos mostra algo completamente diferente. O diabo é tão sujo que ele pegou um princípio de Deus que foi aplicado nele, distorceu isso e botou no púlpito. Porque pergunta para ele se ele acredita nesse discurso fajuto que ele ensina os pastores de hoje a pegar. Não acredita, porque para ele não funcionou. Porque lá no céu, ele não cometeu um pecado involuntário, ele cometeu um pecado de soberba. Sabia o que estava, sabia o que podia, sabia o que não podia e falou, não vou me dobrar, vou fazer do meu jeito, vou seguir a minha vontade. Você acha que Deus falou para ele, ai meu amigão, quanto tempo de caminhada você está comigo? Bom, nessa primeira mancada eu vou relevar. Não. Deus falou, pega suas coisas, pega quem fechou com você, porta da rua, serventia da casa, e aqui não tem espaço. Aí chega eu, presbítero Douglas, lindão, ostentando a fama de presbítero, pregador da palavra. Deus fala, vai pra cá. Se faz de pé, se vai para lá. Se Lúcifer, Deus não deu chance de dar chance para mim. Se quem Deus conhecia pelo nome era braço direito, ele não deu chance para um pecado de mão levantada, de soberba, de rebelia. Você acha que comigo e com você Deus vai dar uma chance? Porque ele mandou o filho dele, não mandou o filho. Para rebeldia ele não mandou. Eu espero que essa palavra tome o meu coração e o seu coração de temor. Eu espero que essa palavra faça você pensar 1 bilhão de vezes na vida que você vai continuar levando. Porque a gente sabe o pecado que a gente comete. A gente sabe aonde a gente está errante e falhante com o Senhor. Ninguém é bobo. A gente sabe aonde a gente vira as costas para Ele, se rebela e fala, o Senhor falou assim, mas eu vou fazer assado. A gente sabe. E o recado de Deus para mim e para você, se quisermos ser rebeldes, está dado. Não tem graça para rebelde. Meu Deus. Não tem redenção para rebelde. Porque o texto que nós lemos, ele fala, pecado involuntário, pecado corriqueiro do dia a dia, onde você acabou nem pensando e aconteceu, esse você entrega no animal. Agora, esse pecado de mão levantada, de rebeldia, de soberba, onde você sabe o que eu falei para fazer, e voluntariamente, mesmo sabendo, você faz o que você quer ir contra mim, esse não tem animal, esse você morre mesmo. Só que olha só como o texto ele é mais profundo. A Bíblia não fala que Deus usou de exemplo, logo depois que ele falou isso, um homem que foi pego traficando. Não fala que Deus usou de exemplo um homem que foi pego em adultério, não. A Bíblia não fala que foi usado de exemplo um homem que foi pego roubando, não. A Bíblia fala que foi pego de exemplo um rapaz que no dia de sábado estava pegando lenha. Não estava adulterando, não estava roubando, não estava traficando, não estava usando droga, ele estava pegando lenha para fazer fogo para todos. As intenções, pastor, eram das melhores, mas o coração era rebelde. Meu Deus.
Que dia que ele falou que não pode fazer nada? Sábado. Mas eu acho que não dá nada. Eu ia pegar uma lenha. Então só pegar uma lenha para trazer aqui pro povo. Moisés olhou para Arão, junto com o povo, e falou assim: ó, separe esse rapaz e vamos esperar ele dar a sentença dele. Aí desce Deus. Deus olha para a circunstância, para a situação. O que ele estava fazendo, pastor? Roubando? Matando? Não. Pegando lenha. Aí Deus fala assim: a sentença dele é a seguinte: tira do arraial. Cada um pega uma pedra e vocês matam. Falei que era para trabalhar de sábado? Não tem graça e nem misericórdia nesse ponto. Eu tenho certeza que o meu e seu pecado de rebeldia não é pegando lenha. Eu tenho certeza que aonde eu e você nos rebelamos contra ele, não é trabalhando e pegando lenha. Cada um sabe o pecado que comete. Cada um sabe aonde se rebela contra o Senhor. Só que ele deixa um exemplo claro. Se o homem trabalhando, pegando lenha, no dia que eu falei para não pegar, eu matei, você acha que eu vou fazer o quê com você, rapaz? Você acha que eu vou fazer o quê com você? Meu Deus! E avançando na palavra, eu queria compartilhar com você a forma como Deus tem uma política espiritual de convivência zero com aquele que é rebelde. O rapaz, na maior das boas intenções, gente, foi só pegar uma lenha ali, aí Deus falou para não pegar e foi morto. E a gente tem tanta sujeira, se a gente for analisar, tanta rebeldia. Meu Deus! A gente tem que se lembrar do Deus que mata quem pega a lenha no sábado. É desse Deus que a gente tem que se lembrar. Aleluia, glória ao teu nome. E aí nós vemos a política de Deus de tolerância e de convivência zero com o rebelde. Deus mostra o seguinte: Deus deixou uma ordem clara, e essa ordem está de pé e foi revogada. Quem disse que é porque Jesus veio e foi revogado isso aqui? Quem disse? Me prova! O Deus da santidade do Antigo Testamento não pede a santidade hoje. Pede igual. Eu, o Senhor, não mudo. A diferença é que hoje a gente não mata animal. Nós temos um sacrifício vivo. Mas ele não está falando sobre esse sacrifício vivo ser aplicado a pecado de rebeldia. Não. Ele não fala isso. E aí eu vejo o Deus que habita no meio dessa igreja. Aleluia. Falando no meio daquele povo. Que quem tivesse cometido pecado de rebeldia era para ser tirado do meio. Então é a primeira ação que Deus comete com o rebelde. Deus não tolera o rebelde dentro da igreja. Meu Deus! Deus pega, irmã Kelly, o rebelde, tira para fora do arraial. Tira para fora. Porque Deus sabe que pode contaminar quem está por dentro do arraial. Então, se já é difícil dentro da igreja, imagina se Deus te bota para fora. A gente tem que parar de se enganar. A gente tem que parar de confiar na misericórdia e na graça. Porque a confiança, o que eu acredito, o que eu acho, se estiver contrário à lei, não vale de nada. É a lei de Deus que é cumprida e executada. A lei de Deus. Então, às vezes, a gente está numa rebeldia, numa loucura tão grande dentro da igreja, a gente acha que as portas da igreja vão estar sempre abertas para nós. Só que pelo texto, por base bíblica, nós podemos afirmar que não. Se eu começar a dar mancada com o Senhor dentro do arraial da igreja de Deus, Ele me tira para fora. Então, se você está aqui dentro hoje, se considere um bem-aventurado. Se eu estou aqui dentro hoje, me considero como bem-aventurado. E quiçá, usemos os pés aqui hoje, vacilando com esse Deus. Quiçá, usemos os pés nessa noite, nesta igreja, com pecado de rebelião contra esse Deus. E Ele está me alertando e te alertando. Se não se consertar, eu tiro para fora. É duro, mas é um princípio, uma política de Deus. Você não vem discutir comigo, você vai discutir com Ele. Aleluia! É por isso que muitas pessoas saem da igreja. Não é que o inimigo travou, é que Deus expulsou.
Meu Deus, aleluia. Para de colocar na conta do diabo aquilo que na grande maioria das vezes, teologicamente, a gente pode afirmar que é o próprio Deus fazendo. Nem toda pessoa que sai da igreja é o diabo tirando, é o próprio Deus expulsando. Porque nós temos um Deus de tolerância zero com o rebelde. Essa palavra é árdua, essa palavra é amarga, mas é típica. Aleluia, glória a Deus. Eu não vou nem falar que eu queria te pregar outra palavra, porque eu não queria. Porque se a outra palavra não está aqui, eu não quero para mim. Eu te dou o que Deus me dá. E eu apoio junto. Não, irmão José? Eu apoio junto. Né, pastor? Eu apoio junto. E um pouco mais a fundo, nós começamos a ver o que Deus exige de Arão, o que Deus exige de Moisés e o que Deus exige de toda a comunidade. Gente, Deus falou: fulano está em rebeldia, não é para ninguém abraçar. Fulano está em rebeldia, não é para ninguém colocar para chorar no braço. Fulano está em rebeldia, é para não conviver. Isso é duro, isso é árduo, isso é difícil. Às vezes algumas pessoas, irmão Rosângela, olham para isso e falam: ué, mas é um discurso um pouco diferente daquele que dá a outra face. A gente está falando aqui, pastor, o rebelde. A gente está falando aqui com pessoas, irmão Rosângela, que virou as costas para o Senhor. Nós estamos falando com pessoas que estavam aqui dentro, faziam parte do rebanho de Deus. Não estou falando aqui dentro da nossa igreja, especificamente. Estou falando dos servos de Deus, que viraram as costas para Deus. O apóstolo Paulo fala o seguinte: olha o que o apóstolo Paulo fala, irmão Jonathan. Se alguém se diz cristão, mas o testemunho dele é contrário, com esse tipo de gente, você nem senta na mesa para comer. Então nós temos um Deus que ele é totalmente divisor. Aleluia. É um Deus de tolerância zero para o pecado. Então ele não me tolera. Se eu vacilar com ele, ele me tira da igreja. E ele também dá um alerta tanto para Arão, como para Moisés, como para todo o povo: não quero ter conversinha com quem pega lenha de sábado, não. Se tem alguém pegando lenha de sábado, você não fica de conversinha, porque você é apedrejado junto. Meu Deus. E avançando um pouco mais, e a gente já está caminhando para o final, pode ficar tranquilo. Um outro princípio de Deus, ele dá um princípio que nós conhecemos muito, é o princípio da santidade. Deus ele fala sobre os dois tipos de pecado, qual que ele, entre aspas, tolera e qual que ele não tolera, qual que paga um animal e qual que a pessoa tem que ser morta mesmo. Ele pegou logo o exemplo de uma pessoa que não estava fazendo nada demais aos nossos olhos, que estava só ali pegando a madeira, falou: mata ele, porque eu falei: não era para trabalhar de sábado, mas a intenção era boa, mas era contra a minha palavra. Ele fala que não tem que ter simpatia por quem está em rebeldia, e que se tiver em rebeldia dentro do arraial, ele expulsa do arraial. E ele vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Tudo isso ele constrói para no final ele falar: seja santo para o vosso Deus. Aleluia. Ele estabelece o princípio dele de santidade, porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse deixa muito claro que sem santidade ninguém verá o Senhor. É necessário a santidade, porque sem ela nós não veremos a Ele e não entraremos no reino de Deus. E aí o último tópico dessa mensagem foi o que mais chamou a minha atenção. Ele fala disso toda essa aula o Senhor nos dá, biblicamente. Fala, institui e é igual dar da santidade. E aí ele nos mostra um princípio que eu nunca tinha ouvido falar. E esse princípio é o princípio da memória visual para manter a santidade viva. O princípio da memória visual para manter a santidade viva. E eu vou te explicar. O texto que nós lemos, o Senhor ele mata o rebelde e ele dá um discurso para o povo que viu aquele rebelde ser morto. Ele fala: sabe a túnica de vocês? A roupa de vocês? A franja da roupa de vocês? Coloquem uma fitinha nela. Coloque uma fitinha azul nela. Para todas as vezes que vocês baterem o olho na barra da roupa de vocês, vocês lembrem de mim. Glória a Deus. Para todas as vezes que você baterem o olho, um na veste do outro, ou você na sua própria veste, você se lembre das minhas leis, você se lembre dos meus mandamentos, você se lembre dos meus estatutos. E a Bíblia fala que todo o povo visualmente batia o olho na barra da roupa, na franja da roupa, e via aquela fitinha azul, os pensamentos que estavam viajando voltavam para trás.
o coração que estava viajando voltava para baixo. E a Bíblia fala, e essa franja vai lembrar vocês que a gente se esquece. A Bíblia fala que a nossa amnésia é tão grande, pastor, que a Bíblia fala, é como um homem que olha para o espelho, tirou o rosto, já não lembra mais como ele é. A Bíblia fala que se eu olhar para o espelho agora, eu já não lembro mais como eu sou. Só que a Bíblia nos fala para fazermos memórias visuais. Para que em memórias visuais nos lembremos do Senhor, dos seus estatutos. E o texto fala que ao fazer isso, a nossa mente ela brinda, nosso coração ele brinda, a gente se lembra dos estatutos e mandamentos e a gente se mantém santo diante do Senhor. Glórias a Deus. Isso é um princípio lindo. Mas se não for praticado, não resolve nada. É igual dieta, minha esposa é nutricionista. Ela pode passar a melhor dieta para mim. Se eu não seguir, eu não emagreço. Pode fazer cálculo, emagrecer. Se não seguir, se não aplicar, não resolve. E aí isso começou a me incomodar. Senhor, o povo que te via, o Senhor falou, bota uma barrinha aí na calça. Você olhar para aquilo, se lembrar de mim, e isso te ajudar a se manter santo. A gente tem que aprender algo com isso. A gente tem que começar a aplicar isso, não com misticismo, mas com sabedoria na nossa vida. Aleluia. O que nós vamos começar a fazer no nosso dia a dia, que entre aspas, vai ser a nossa franja na roupa? O que nós vamos começar a implementar no nosso dia a dia, que entre aspas, vai ser essa barra da nossa veste? O que nós vamos começar a implementar como as franjas no nosso dia a dia, para a gente se lembrar do Senhor? Talvez um horário específico para a gente orar. Talvez o que a gente pega toda hora na mão, isso aqui tem levado muitas pessoas a pecar. Bota um versículo aqui nessa capa. Bota o teu papel de parede um versículo. Não como misticismo. Jamais, eu não estou pregando isso. Mas como a franja da tua barra. Bota um alarme no teu celular. Para que está tocando um alarme? Eu vou ler a Bíblia. Não como misticismo, mas como a barra da franja da sua roupa. A Bíblia fala que o povo de Israel, eles faziam se lembrarem de Deus e permanecer santo. É o povo mais santo que já pisou aqui. Se o povo mais santo que já pisou aqui usava, dado por Deus, recurso visual para lembrar e não pecar, por que eles não usam? Se o povo mais santo que pisou e andou nessa face da terra, Deus falou, usa recurso visual para se lembrar de mim e não pecar. Por que nós não estamos usando? A Bíblia fala que quando você vai, é bíblico, quando você vai pegar uma criança pequenininha e educar ela no caminho do Senhor, sai espalhando o versículo pela casa. A Bíblia fala, sai espalhando o versículo pela casa, porque vai bater o olho ali, vai ler um versículo, vai bater o outro lado. Não sei, Deus usando o recurso visual. Vamos se livrar. Então vamos começar a aplicar isso. Cada um da sua maneira, cada um da sua forma. Como vai começar a ser a franja com fitinha azul na barra da sua roupa? Não como misticismo, não como se aquilo fosse Deus, que é o que as religiões fazem, mas como uma instrução bíblica de bater o olho naquilo, se lembrar do Senhor e se manter firme diante dele. Talvez uma rotina de leitura seja a sua barra da franja. Talvez um alarme de oração seja a barra da franja da tua roupa. Talvez versículos escritos em papel espalhados pela tua casa seja a barra da sua roupa. Talvez a sua Bíblia, quando você vai ler, deixa ela aberta do lado da sua cama, não como tecido, mas como uma forma, recurso visual. Eu tenho um certo medo de pregar isso, porque as pessoas são loucas para tirar tudo de contexto. Mas é bíblico. Talvez algum lembrete, alguma prática visível, ambientes, horários, só que algo na sua rotina visual, que você tem contato todo dia e vai se lembrar dele. Vou dar um exemplo aqui, como eu já falei. Bota de protetor de tela, Deuteronômio 28, né? Bota Deuteronômio 28. Você vai bater o olho em Deuteronômio 28, precisa nem ter pessoa, coloca Deuteronômio 28, vai lembrar lá no sítio. As bênçãos para os obedientes e o ferro, como diz o pastor, para os rebeldes. Isso vai ser uma franja, vamos dizer, na barra, como os israelitas. Vai pegar isso aqui toda hora, vai bater o olho e falar assim,
Eu preciso orar um pouco mais hoje. Deus. Aleluia. Não abri a Bíblia hoje. Meu Deus. Tem um concerto para fazer com fulano, ciclano ou deutrano hoje. Aleluia. Não com misticismo, mas com uma instrução do próprio Deus em Números 15. Aleluia. Se rodeie de recursos visuais para se lembrar e se manter firme diante. Aleluia. Se o povo mais santo que pisou na face da terra, o próprio Deus falou para se manter santo, usa esse recurso aqui. Porque que a gente vai. Aleluia. Amém? Amém. Princípios e política de Deus que não foram revogados, mas estão de pé até hoje. Basta nós seguirmos. Amém? Agradeço a oportunidade de Jesus.